We have so many things, but Thou dost know our heart and know everything that we have need of. Nós temos tantas coisas, mas Tu conheces o nosso coração e sabes de tudo o que precisamos. We're so glad that we can bring it to You in prayer, knowing that You understand and will give to us of Thy goodness, not that we are worthy of it, but because Thou hast promised it to us. Estamos tão felizes que possamos trazer isto a Ti em oração, sabendo que Tu entendes e nos darás da Tua bondade. Não que sejamos dignos dela, mas porque Tu nos prometeste. I'm sure that there's many requests in the church this morning for sickness and needy one. And we would humbly bring them to Thee just now, asking for Thy tender mercy and healing power for each of them. Tenho certeza que há muitos pedidos na igreja esta manhã, por enfermidade e os necessitados. E nós, humildemente, os trazemos a Ti agora, pedindo por Tua terna misericórdia e poder de cura para cada um deles. We also pray for the convalescents and those who could not get to church this morning. And also for the many that has gathered here now. Também oramos pelos que estão em convalescença e por aqueles que não puderam vir à igreja esta manhã. Também pelos muitos que se reuniram aqui agora. Many are sick and needy. We see them with crutches and in chairs, wheelchairs, and they are needing Thy mercy. We pray, Lord, that You'll grant it to them abundantly. May they go out of here rejoicing, healed and well. Muitos estão enfermos e necessitados. Nós os vemos com muletas e em cadeiras de rodas. E eles estão precisando da Tua misericórdia. Rogamos, Senhor, que Tu concedas a eles abundantemente, que possam sair daqui regozijando-se, curados e bem. Many who doesn't show their affliction, but yet maybe heart trouble is just about to take them, or cancer, or some dreaded demon. We pray, Lord, that He'll be cast away this morning. They'll go out of here happy, well. Muitos que não aparentam sua aflição, mas ainda assim, talvez problema de coração esteja prestes a levá-los, ou câncer, ou algum demônio temido. Rogamos, Senhor, que ele seja expulso esta manhã. Eles sairão daqui felizes, bem. We would remember that little boy that's dying. It was just told us by a loved one that's got cancer and going to die today. If Your mercy doesn't spread forth to that child. Gostaríamos de lembrar daquele garotinho que está morrendo. Acabamos de ficar sabendo por um ente querido que está com câncer e que vai morrer hoje se Tua misericórdia não se estender a essa criança. Oh, Lord God, be merciful to that little boy. Give him deliverance, Lord, if it so be in Thy divine will. Ó Senhor Deus, sê misericordioso para com esse garotinho. Dá-lhe libertação, Senhor, se assim for da Tua vontade divina. We're so happy for his testimony that he has accepted Thy blood so much that he asked his daddy to bury him in red so they would know he was covered by the blood. Estamos tão felizes pelo seu testemunho de que aceitou o Teu sangue, a tal ponto que pediu ao Pai para enterrá-lo vestido de vermelho, para que soubessem que foi coberto pelo sangue. Thank You, Lord, for such gallant faith of little heroes. March forward to meet the end of life,
embracing to their heart the cross, and there showing the mark of blood. If it be all possible, Lord, spare the little lad. Let him live. We would ask for others. Nós te agradecemos, Senhor, pela fé tão corajosa de pequenos heróis, marchar adiante ao encontro do fim da vida, abraçando a cruz aos seus corações, ela mostrando a marca do sangue. Se de alguma forma for possível, Senhor, poupa o garotinho, deixa-o viver. Temos pedido por outros. And then, Lord, we pray for the services this morning. There are some here, maybe that doesn't know you as their Savior. If that be so, may this be the day that they find Thee precious to their lives as the Savior. E então, Senhor, rogamos pelos cultos esta manhã. Há alguns aqui, talvez, que não te conhecem como seu Salvador. Se for assim, que este seja o dia em que eles te descubram como precioso para suas vidas, como Salvador. Those who are needing healing, find You as the healer. Lord, may You come to Your servant this morning. May I find You as the preacher. Amen. For we commit all this to Thee, asking that You'll answer in the name of the Lord Jesus. Amen. Que aqueles que estão precisando de cura te encontrem como o curador. Senhor, possas Tu vir ao Teu servo esta manhã. Possa eu te encontrar como o pregador. Pois encomendamos tudo isso a Ti, pedindo que Tu respondas em nome do Senhor Jesus. Amém. We are always glad to come into the house of the Lord, into the assembly of the firstborn. And I was, as usual, late. I didn't think I was going to get here unless I could hitchhike. Estamos sempre contentes de entrar na casa do Senhor e a Assembleia dos Primogênitos. E eu estava, como de costume, atrasado. Não achei que fosse chegar aqui a não ser que pudesse pegar carona. This is a good joke for the wife. She's sitting in here somewhere. She left this morning, and I was down in the basement studying, and she said, I got the keys, Billy. And come to find out, she had the keys to the garage, too. I couldn't get in. Esta é uma boa piada para a esposa. Ela está sentada aqui em algum lugar. Ela saiu esta manhã e eu estava no porão estudando. E ela disse, estou com as chaves, Billy. E fui descobrir que ela estava com as chaves da garagem também. Eu não podia entrar. I had an awful time, and after a while Billy missed me, and he said, wonder why he hasn't come, and he called me, and I said, you come right quick. I said, because I got no way of getting down to church. So, I'm happy to be here. Passei um apuro. E depois de um tempo, Billy sentiu minha falta e disse, por que será que ele não veio? E me ligou. Eu disse, venha imediatamente. Eu disse, porque não tenho como ir à igreja. Assim estou feliz de estar aqui. So, I'm late, but, you know, as we get over into that other rim where time is no more, we begin to forget about time. It all blends into eternity, and there's no time no more, no time limit. Portanto, estou atrasado. Mas, vocês sabem, à medida que atravessamos para aquele outro reino, onde o tempo não existe mais, começamos a nos esquecer acerca do tempo. Tudo se funde na eternidade e não existe mais tempo. Não há limite de tempo. Paul must have had something like that on his mind the night that he preached all night. A boy fell from the building and killed him, and Paul laid his body over the boy, and life came back again to the lad. Paulo deve ter tido algo assim em sua mente na noite em que pregou a noite toda. O menino caiu do edifício, e isto o matou.
E Paulo deitou seu corpo sobre o menino, e a vida voltou ao jovem. I believe I was told by the pastor just now that they got a little baby they want dedicated this morning. So if the mother will bring the little fella just now, we will present him to the Lord, him or her, whichever it may be. And I kind of like this service of dedication. Would you come forward, Brother Adam? Creio que me foi dito pelo pastor agorinha mesmo que tem o bebezinho que querem dedicar esta manhã. Assim, se a mãe trouxer o pequenino agora, nós o apresentaremos ao Senhor, ele ou ela, o que quer que seja. E bem que gosto dos cultos de dedicação. Quer vir à frente, irmão Neville? Good morning, sister. What's the little fellow's name? Frank Wayne Dadney. You would be related to Robert Dadney, are you? Frank Wayne Dadney. How old is he? 8 weeks. Hasn't been in this cruel world very long. Bom dia, irmã. Qual é o nome do pequenino? Frank Wayne Dadden. A irmã não seria parente de Robert Dadden, seria? Frank Wayne Dadden. Qual a idade dele? 8 semanas. Não está há muito tempo neste mundo cruel. Well, he's the fruit of your union, and now you want to present him to God that he might be a servant of his. Is that right, sister? God bless you. Well, I hold a little treasure. You're a real cute one. Just look at that. Little Frank Daddy. Bem, ele é o fruto da união de vocês. E agora vocês querem apresentá-lo a Deus para que ele possa ser servo dele. Está certo, irmã? Deus a abençoe. Bem, estou segurando aqui um pequeno tesouro. Um bem engraçadinho. Olhem só para isso. O pequeno Frank Dadden. Let us pray. Dear Heavenly Father, in the days of your walking here on earth in a form of man, called the Lord Jesus. They brought to you little children, and you laid your hands upon them and blessed them and said, suffer little children to come to me, and forbid them not, for such is the kingdom. Oremos. Querido Pai Celestial, nos dias da tua caminhada aqui na terra, na forma de homem, chamado o Senhor Jesus, trouxeram-lhe criancinhas. E tu lhes impuseste as mãos e as abençoaste e disseste, deixai vir os pequeninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino. This mother gives into my arms this morning this little lad who I present to thee. Pray, Lord, that you'll bless the little fellow. Amen. Bless his home, may be reared in a Christian home. An admonition of God may be raised, and if there be a tomorrow, may he preach the gospel if it's so ordained of thee. Esta mãe dá aos meus braços esta manhã este garotinho que apresento a ti. Rogo, Senhor, que tu abençoes o pequenino. Abençoa o seu lar. Possa ele ser criado num lar cristão. Na admoestação de Deus, possa ele ser criado. E se houver uma manhã que ele possa pregar o Evangelho, se assim for ordenado por ti. Give him a long life, healthy, bless his parents. May every good thing that you promised come upon this little boy. The mother has presented him into our hands as the elders of the church, and now we present him to you. In the name of Jesus Christ, may you bless this child. Amen. Amen. God bless you. Amen. Dá-lhe uma vida longa, saudável. Abençoa seus pais. Possa cada coisa boa que tu prometeste vir sobre este garotinho. A mãe o apresentou às nossas mãos como os anciãos da igreja. E agora o apresentamos a ti. Em nome de Jesus Cristo, que tu abençoes esta criança. Amém. Deus o abençoe, pequeno Frank. Acho que eles são muito adoráveis. We got some handkerchiefs here to be prayed over, but
I'd rather do that after we start praying for the sick and the anointing for the service comes. Then we'd be better if we prayed for them at that time. Era para eu orar por eles quando tiver a unção? Temos alguns lenços aqui sobre os quais orar, mas prefiro fazer isso depois de começarmos a orar pelos enfermos e a unção para o culto vier. Então seria melhor se orássemos por eles naquele momento. Glad to see many of my friends then. I believe I see Brother Charlie Cox back there in the meeting, and I also see Brother John O'Bannon from Louisville, and many other friends around who I recognize. And so we're happy to have you assembled with us this morning to serve the Lord. Fico feliz em ver muitos dos meus amigos. Creio que vejo o irmão Charlie Cox lá atrás, na reunião. E também vejo o irmão John O'Bannon, de Louisville. E muitos outros amigos ao redor que eu reconheço. E assim estamos felizes em tê-los congregarem-se conosco esta manhã para servir ao Senhor. Now, we are anticipating, after a while, to start a revival here for a few days. We are praying to this end. I feel that if God doesn't bring a revival or put it upon our hearts, then the revival is our own effort. Agora estamos com expectativa de, daqui a algum tempo, iniciar um reavivamento aqui por alguns dias. Estamos orando para esse fim. Sinto que se não for Deus que trouxer um reavivamento ou o puser em nosso coração, então o reavivamento é nosso próprio esforço. And then if we wait and He feels that it's time for a revival, then He impresses that on our hearts. Then we feel to have the revival. E então, se esperamos e Ele sente que é a hora de ter um reavivamento, então Ele põe isso em nosso coração, então sentimos de ter o reavivamento. Another friend sitting here, Brother Woods' father and mother, and one of our trustees here at the church. We're happy to have them this morning. And going down the street yesterday, a fellow that lived here in the city that was a pretty rough little fella and always liked him and nice boy. Outro amigo que está sentado aqui, o pai e a mãe do irmão Wood, e um de seus administradores aqui na igreja. Estamos felizes em tê-los esta manhã. Indo pela rua ontem, um indivíduo que morava aqui na cidade, que era um pequeno rapaz bem rústico, e sempre gostei dele, e bom rapaz. And my wife lived next door to them, and he was kind of a singer and a musician, and he used to sit over there and pat his foot with the big cowboy hat on and saw a fiddle. But he worked on the WPA. E minha esposa morava na casa ao lado da deles. E ele era como um cantor e músico. E costumava se sentar ali e bater o pé com um grande chapéu de vaqueiro e tocar serrote como se fosse um violino. Mas ele trabalhava no WPA. And one day something happened that always reminded me, or kept in my mind rather, for a long time. It never left. He had several little children, lovely wives. They were poor could be, as we all are. E um dia aconteceu algo que sempre me lembrou, ou ficou em minha mente, melhor dizendo, por longo tempo. Nunca saiu. Ele tinha vários filhos pequenos, esposa adorável. Eles eram tão pobres quanto se poderia ser, como todos nós somos. And I was seen standing on the step, lined up, waiting for that WPA check to come. And a mailman come up the street. They were so happy. The next day was Easter. They were going to get some Easter candy or something if when Daddy's check come in, and when the mailman come, he didn't have Daddy's check. E eu o vi de pé no degrau na fila, esperando aquele cheque do WPA chegar.
O carteiro veio pela rua, eles estavam tão felizes. O dia seguinte era a Páscoa, eles iam comprar doces de Páscoa ou algo assim quando o cheque do papai chegasse. E quando o carteiro chegou, ele não tinha o cheque do papai. To see that disappointed look on those little fellas' faces. And it always stuck with me, such a disappointment. Você via aquele olhar desapontado no rosto daquelas criancinhas. E não me esqueci mais disso, tamanho desapontamento. I missed seeing the man for years, and yesterday coming down the street when wife and I were coming out of the supermarket or the Quaker Maid downtown, who did I meet face to face but him? Senti falta de ver o homem por anos. E ontem, andando na rua, quando a esposa e eu estávamos saindo do supermercado ou da Quaker Maid no centro, quem foi que encontrei face a face, senão ele? And one of the first things they wanted to tell me, he'd become a Christian. He hadn't drank for years. And I'm glad to have you, Mr. Logston, sitting on the front seat here in the church this morning. He's a member of Brother Junior Cash Church at Charleston, Indiana. Very fine brother. E uma das primeiras coisas que quiseram me dizer foi que ele havia se tornado cristão. Ele não bebia há anos. E estou feliz em tê-lo, Sr. Logston, sentado num banco da frente aqui na igreja esta manhã. Ele é membro da igreja do irmão Junior Cash em Charlestown, Indiana. Um ótimo irmão. So much better to be a Christian it is out there in the world, isn't it? Now I think he sings on the programs and plays his music to the glory of the Lord. Amen. Just another trophy of God's amazing grace. Hallelujah. Muito melhor ser cristão do que é lá fora, no mundo, não é? Agora acho que ele canta nos programas e toca sua música para a glória do Senhor. Simplesmente outro troféu da sublime graça de Deus. Would you like this to stand up, Mr. Lawson? This man was once a drunkard. One of these here hold-down players, you know, the fiddles and things. Now it's all converted to the kingdom of God, and he stops and saying, thank you. Praise God. Poderia se levantar, Sr. Logston. Este homem já foi bêbado. Um desses músicos de quadrilha aqui, vocês sabem, os violinos e tais coisas. Agora estão todos convertidos ao reino de Deus. E ele está aqui dizendo obrigado por isto, Senhor. Oh, when I was telling Mr. Wood yesterday, I said, when you and Mama get over on the other side and get your mansion, and some morning when you're real happy and way down across the hills and into a holler somewhere where there's a little cabin built there. Oh, quando eu disse ao Sr. Wood ontem, quando você e mamãe chegarem ao outro lado e receberem sua mansão, e alguma manhã, quando estiverem bem felizes e lá do outro lado dos montes e numa grota, em algum lugar onde houver uma pequena cabana construída lá. When I walk out on the porch and I get over and stand on the porch and go to echo through all that hollers. Amazing grace, how sweet the sound. Amen. Saved a wretch like me. I once was lost and now I'm found. Was blind but now I see. Quando eu sair na varanda e chegar e ficar de pé na varanda, vou ecoar por todas aquelas grotas. Sublime graça, quão doce o som, que salvou um infeliz como eu. Perdido fui e me encontrou. Cego estava, mas vejo já. I told Mr. Wood, I said, well, pat Mama on the shoulder, say, praise God. Old Brother Brandon made it. There he is down there in his little cabin. If I ever get there, it will be by the amazing grace of the Lord Jesus. Eu disse ao Sr. Wood, bem, dê uma palmadinha no ombro da mamãe e diga, louvado seja Deus. O velho irmão Branham conseguiu. Lá está ele, lá embaixo, em sua pequena cabana. Se algum dia eu chegar lá, será pela sublime graça do Senhor Jesus. Now can we bow our heads just a moment before opening the Word?
Agora, podemos inclinar a cabeça só por um momento antes de abrir a palavra? Lord, we are something like a group of children. We have our human aspects and our senses of humor and our fellowship together. Now we come to that most sacred part of any service to read the infallible Word of the living God. Senhor, somos como um grupo de crianças. Temos nossos aspectos humanos e nossos sensos de humor, nosso companheirismo. Agora chegamos àquela parte mais sagrada de qualquer culto, ler a infalível palavra do Deus vivo. I'd ask, Lord, that you would speak with every word. May it go forth and sink into the hearts of the people, and we'll reap the harvest for which it was intended. Eu pediria, Senhor, que tu fales com cada palavra, possa ela manifestar-se e se aprofundar no coração das pessoas e fazer a colheita para que se destina. May the great Holy Spirit come among us now and take these words that shall be read and divide it to us severally as we have need. For we ask it in Jesus' name and for His sake. Amen. Possa o grande Espírito Santo vir entre nós agora e tomar estas palavras que serão lidas e as repartir a nós individualmente, conforme temos necessidade, pois pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. In the 80th Psalm, I wish to read a portion. Give ear, O shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock. Thou dwellest between the cherubim, shine forth before Ephraim, Benjamin, and Manasseh. Stir up thy strength and come and save us. No Salmo 80, eu gostaria de ler uma porção. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Turn us again, O God. Cause thy face to shine, and we shall be saved. O Lord God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayers of thy people? Faze-nos voltar, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra as orações do teu povo? Thou feedest them with the bread of tears, and givest them tears to drink in great measure. Thou makest us a strife unto our neighbors, and our enemies laugh among themselves. Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre o nosso vizinho e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Turn us again, O God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. Thou hast brought a vine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen, and hast planted it. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. My subject this morning, if the Lord permits it, for just a short time, is going to be on planting the vine and where to plant it. Meu assunto esta manhã, se o Senhor permitir por pouco tempo, será sobre plantando a vinha e onde plantá-la. It's strange how God in many places
uh, represents his people in different ways. Not long ago we were speaking where he represented us as the eagle, and he being an eagle himself, and we his little eaglets. É estranho como Deus, em muitos lugares, representa o seu povo de diversas maneiras. Não muito tempo atrás, estávamos falando que ele nos representou como a águia. E ele mesmo sendo uma águia, e nós sua pequena águiazinha. And I trust that everything will go right. The last time I spoke on that, I got a letter where that great city, many of you know where is that in Ohio, that the Ministerial Association gathered together and condemned my services because that I believe that God called a man to eternal life before the foundation of the world. Amen. E espero que tudo corra bem. A última vez que falei sobre isso, recebi uma carta onde aquela grande cidade, muitos de vocês sabem onde foi, em Ohio, que a associação ministerial se reuniu e condenou os meus cultos, porque eu creio que Deus chamou o homem para a vida eterna antes da fundação do mundo. And to my belief, if God is God, ever was God, he still is God and always was God. Hallelujah. If he didn't know me before the world came into existence, then he's not God. E segundo minha convicção, se Deus é Deus, sempre foi Deus, ele ainda é Deus e sempre foi Deus. Se ele não me conheceu antes do mundo existir, então ele não é Deus. Many of you have been reading here at the fairgrounds and so forth on this superstition perception. And some of that has, of course, backfired back to my ministry. Muitos de vocês têm lido aqui sobre o local de exposições e assim por diante, sobre essa percepção da superstição. E um pouco disso tem, naturalmente, refletido no meu ministério. But if you ever studied or had any way of studying mythology, it's myth, something that seems like it is, but it isn't. Mas, se você já estudou ou teve alguma maneira de estudar mitologia, mito, algo que parece ser, mas não é. And in the scriptures, we find that Jambres and Jambres withstood Moses by doing practically the same thing they did, by casting down the rod and turning to a serpent. E nas Escrituras descobrimos que Jambres e Janes resistiram a Moisés, fazendo praticamente a mesma coisa que eles fizeram, lançando a vara e transformando numa serpente. Moses called for plagues and they could call plagues too, but they could not take the plagues away. Moisés invocou pragas, e eles também podiam invocar pragas, mas não puderam tirar as pragas. They couldn't heal, because God's the only healer. Amen. But they could cause plagues to come. Then Moses took them away. Eles não podiam curar, porque Deus é o único curador, mas podiam invocar pragas. Então Moisés as tirou. Then the final showdown came where Moses did just as God told him to do. And I know all this that's about in the world today is finally going to come to one great showdown someday. Então chegou o momento decisivo, quando Moisés fez exatamente como Deus lhe disse para fazer. E eu sei que tudo se trata disso no mundo hoje. Finalmente chegará a um grande momento decisivo algum dia. Because the Bible said, as Jambres and Jambres withstood Moses, so will man with reprobate mind concerning the faith withstand in the last days, but their follies will be made manifest.
It's a prophecy that must be fulfilled. And you can see both sides arising now. Pois a Bíblia disse: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim homens com sentimento perverso quanto à fé resistirão nos últimos dias. Mas a todos será manifestado o seu desvario. É uma profecia que deve se cumprir, e vocês podem ver os dois lados se levantando agora. But Moses did just exactly what God told him to do. He threw down the rod and it turned to a serpent. And these soothsayers come out and threw down their rods and it turned to a serpent. Mas Moisés fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Ele lançou a vara e ela se transformou numa serpente. E esses adivinhos vieram e lançaram suas varas e transformaram-se em serpente. Moses was at the end of his intelligence and at the end of his strength. But that's where God wants to get us. Amen. Just to the end of our road. Yes. Then he steps in. It's just like him. Moisés estava no final da sua inteligência e no final da sua força. Mas é aí que Deus quer nos levar, exatamente até o fim da nossa estrada. Então ele intervém. É característico dele. Maybe you're so sick this morning that the doctor says you can't live. Amen. Drowning man will reach for a straw. Talvez você esteja tão doente esta manhã, a ponto do médico dizer que você não pode viver. Um homem se afogando tentará se agarrar a qualquer coisa. That's the way it is. When we try to get all that we can work ourselves, it's humanly that we'll do it. But when it comes to a place where there's no other hope, them who doesn't believe in divine healing will believe right away then. Amen. It's our only hope. Assim é quando tentamos conseguir tudo o que pudermos fazer nós mesmos. É humano o que fizermos. Mas quando se chega ao ponto, quando não há outra esperança, os que não creem em cura divina crerão rapidamente então. É a única esperança deles. And Moses was at the end of his reach. Then God stepped in and caused his serpent to eat up the serpent of the other man. Amen. Then his serpent was no more. E Moisés estava no final da sua capacidade. Então Deus interveio e fez com que sua serpente comesse a serpente do outro homem. Então acabou-se a serpente dele. Now, in superstition, perception, and in mythology, and all spiritualists, let me just, before I start on my text, set you straight with this by the help of God, if I can. Agora, em percepção supersensorial, e na mitologia, e todos os espiritualistas, deixe-me, antes de eu começar o meu texto, mostrar-lhes o certo quanto a isto, pela ajuda de Deus, se eu puder. The devil can make things seem right, but they always prove that they are not right. Now, they've never been able to get a picture of any of these here spirits that they have appeared, because they're actually not there. O diabo pode fazer as coisas parecerem certas, mas elas sempre provam que não estão certas. Agora, nunca conseguiram tirar uma foto de qualquer um desses espíritos aqui que fazem aparecer, porque eles realmente não estão aí. But when it comes time for God to prove to science He was God, He permitted the picture to be taken. It's lasting forever. The examiner said the light struck the lens. The light was actually there. It wasn't psychology. So you see what God does is lasting. Mas quando chegou o tempo de Deus provar para a ciência que era Deus, ele permitiu que a foto fosse tirada. É duradoura, para sempre. O examinador disse: a luz incidiu na lente.
A luz estava realmente lá. Não era psicologia. Assim, vejam, o que Deus faz é duradouro. Moses' serpent swallowed up the serpent of the others, and he could pick it up in his hands. And their serpent was on the inside of that stick. What the devil does is myth. What God does is real. A serpente de Moisés engoliu a serpente dos outros, e ele a pôde apanhar na mão, e a serpente deles estava dentro daquela vara. O que o diabo faz é mito, o que Deus faz é real. Therefore, I like this to sink deep down into the hearts. When God saves a man, He saves. Amen. Don't worry about ever going back. You can't. What God does is eternal. Portanto, gostaria que isto penetrasse fundo nos corações. Quando Deus salva um homem, ele está salvo. Não se preocupe de alguma vez voltar. Você não pode. O que Deus faz é eterno. The devil can work you up and make you believe you're saved. But when God actually saves you, you've got it as long as ever is. Because you got eternal life. Jesus said so. O diabo pode persuadi-lo e fazê-lo crer que está salvo. Mas quando Deus realmente o salva, você tem isso para sempre. Porque você tem vida eterna. Jesus disse que sim. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life and shall never come to the judgment, but has passed from death unto life. Hallelujah. That's as eternal as God Himself because it's His word. Amen. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Isso é ser tão eterno quanto o próprio Deus, porque é a sua palavra. God is one God. He cannot mix Himself with other things. He's undivided. God is God. The first commandment is, thou shalt not have any other gods before me. Deus é um Deus. Ele não pode se misturar com outras coisas. Ele é indivisível. Deus é Deus. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. So you can't mix up oil and water and make it work right. It's got to either be water or oil. And God is still the same God. Assim, não se pode misturar óleo e água e fazer com que dê certo. Tem de ser ou água ou óleo. E Deus ainda é o mesmo Deus. We've got a religion that mixes up and says, God was once did this and doesn't do it today. Then we're trying to put oil and water together because the Scripture says He is the same yesterday, today, and forever. It just won't mix with unbelief. Faith won't. Nós temos uma religião que mistura e diz: Deus era, outrora fazia isto, e não o faz hoje. Então estamos tentando colocar óleo e água juntos, porque a Escritura disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto simplesmente não se mistura com incredulidade. Fé não se mistura. We have faith in God, it's eternal. Unbelief has always been since the Garden of Eden. God's always wanted His people to believe this. He wanted them to have confidence and to show Himself among His people. God is a spirit. Nós temos fé em Deus, é eterna. A incredulidade sempre tem existido desde o Jardim do Éden. Deus sempre tem desejado que seu povo creia nisto. Ele tem desejado que eles tenham confiança e se mostrar entre o seu povo. Deus é Espírito. In St. John, the 15th chapter, first verse, Jesus said, I am the vine,
ye are the branches. Now, the branch and the vine is connected together. Em São João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira, vós as varas. Agora, a vara e a videira estão ligadas. And God has always tried to get a people that he could so dwell in, that he could show his glory among his people. E Deus sempre tentou conseguir um povo em que ele pudesse habitar de tal modo que pudesse mostrar sua glória entre seu povo. So we read here that David cried out and said, "Oh Lord God, come back to us again. We have sinned and have turned away from you. You who dwells between the altar and the cherubims, shine forth again." Assim, lemos aqui que Davi clamou e disse: Ó Senhor Deus, volta para nós novamente. Nós pecamos e nos afastamos de ti. Tu que habitas entre o altar e o querubim, resplandece novamente. For he knew that one time he was God among them, and David knew that he was still God. The people had separated themselves from him. Porque ele sabia que outrora ele foi Deus entre eles. E Davi sabia que ele ainda era Deus. As pessoas haviam se separado dele. God didn't shine forth anymore. It wasn't because he could not shine forth, it's because the people shut off his mercies to them by their sins. Then David goes to our text, Psalms 80 and 7. Deus não resplandecia mais. Não era porque ele não podia resplandecer. Era porque as pessoas excluíram suas misericórdias para com elas pelo pecado delas. Então Davi vai para o nosso texto, Salmos 87. He said, "You plucked up a vine out of Egypt, and you brought it out and planted it in a good place." That was Israel, God's people. That was in Egypt. They were a good vine. They were God's chosen. Ele disse: Arrancaste uma vinha do Egito e a trouxeste e a plantaste num bom lugar. Esse foi Israel, o povo de Deus que estava no Egito. Eles eram uma boa vinha. Eles eram os escolhidos de Deus. But if a good vine isn't set in good ground, it will not bring forth good fruits. It depends on where the vine is planted, will determine the results of the crop. So, God picked up Israel out of a barren ground. Mas se uma boa vinha não é posta em boa terra, ela não produzirá bons frutos. Dependendo de onde a vinha é plantada, determinará os resultados da colheita. Assim, Deus apanhou Israel de uma terra estéril. It's something like today we got in the land many great and fine believers, and they are mixed in all denominational churches. They come from different denominations and different walks of life. É parecido com o dia de hoje. Nós temos na Terra muitos crentes formidáveis e estão misturados em todas as igrejas denominacionais. Eles vêm de diferentes denominações e diferentes classes sociais. That's why in my ministry I have never tried at any time to run down any certain person or any certain denomination, because in them all is good people. They are God's called and chosen people. É por isso que em meu ministério eu nunca tentei, a qualquer tempo, depreciar qualquer pessoa ou qualquer denominação em particular, porque em todas elas há boas pessoas.
Elas são o povo chamado e escolhido por Deus. Could you condemn Israel while it was in Egypt? They just got off on the wrong foot. And their sins had separated them from God, and they were planted in Egypt. Poderiam vocês ter condenado Israel enquanto estava no Egito? Eles simplesmente começaram mal, e seus pecados os haviam separado de Deus, e foram plantados no Egito. That's the way many people are in churches today. Good people just planted in the wrong place. É assim que muitas pessoas são em igrejas hoje, boas pessoas, só que plantadas no lugar errado. Now, if a real believer is brought to Christ and he's planted in some great denomination that doesn't believe in miracles and signs and wonders of the Lord, that person may be a genuine Christian. Agora, se um verdadeiro crente é levado a Cristo e está plantado em alguma grande denominação que não crê em milagres e sinais e prodígios do Senhor, essa pessoa pode ser um cristão genuíno. And a Catholic, Baptist, Presbyterian, Jehovah's Witness, something else. In that church, a genuine vine of God. But the denominational creed cuts off the life of that vine. It can't bear its fruit. E católico, batista, presbiteriano, testemunha de Jeová, alguma outra. Nessa igreja, um verdadeiro sinal de Deus. Mas o credo denominacional corta a vida dessa vinha. Ela não pode dar o seu fruto. And usually what fruit you get off of a vine that's stunted or not in good ground is bad fruits. It'll come forth like apples and be knotty and worm-eaten. It becomes a subject to all insects. E geralmente os frutos que se colhe de uma vinha que está atrofiada ou não em boa terra são frutos ruins. Surgirão como maçãs e serão nodosas e bichadas, tornam-se sujeitas a todos os insetos. A good, healthy vine doesn't even have to be sprayed. It's healthy enough to throw off all of its enemies. Uma vinha boa e saudável nem sequer tem de ser pulverizada. É saudável o suficiente para se livrar de todos os seus inimigos. So is it with the born-again Christian. You don't have to be spraying them all the time and patting them on the back. They're spiritually healthy enough to throw off all of the scandal of the world. Praise God. They are living off of the true nourishment. Assim é com um cristão nascido de novo. Você não tem de estar pulverizando-os o tempo todo e dando-lhes tapinhas nas costas. Eles estão espiritualmente saudáveis o suficiente para se livrarem de todo o escândalo do mundo. Eles estão vivendo do verdadeiro alimento. A tree sometimes that's a plant that's been into the desert places and doesn't have enough sustaining moisture. It'll bear a little knotty fruit, and it doesn't look like the fruit that should come from the vine. Uma árvore, às vezes, ou uma planta que tem estado nos lugares desertos e não tem suficiente umidade para sustentá-la, dará pequenos frutos nodosos, e ele não se parece com o fruto que deveria vir de sua vinha. My brother, sister, that's what it is with the churches today. The sinner comes in after maybe at home coming under conviction, goes and reads his Bible and goes to the church. Meu irmão, irmã, é assim que é com as igrejas hoje.
O pecador começa a frequentar, depois, talvez em casa, sente-se culpado, vai e lê sua Bíblia e vai à igreja. Instead of finding great, delicious apples or grapes, the life of the Lord Jesus being reproduced in the church, it finds little naughty, worm-eaten, denominational petty thoughts. Em vez de encontrar grandes e deliciosas maçãs ou uvas, a vida do Senhor Jesus sendo reproduzida na igreja, ele encontra pensamentozinhos denominacionais, nodosos, bichados e mesquinhos. We Baptists, we got it. They haven't got nothing to do with it. We Methodists, we got it. The arms of God reach from sea to sea and from shore to shore. Amen. Can save to the utmost. Hallelujah. But that's what we find in these places where we go. Nós batistas, nós a temos. Eles não têm nada a ver com ela. Nós metodistas, nós a temos. Os braços de Deus alcançam de mar a mar e de costa a costa. Podem salvar até aos confins. Mas é isso o que encontramos nos lugares aonde vamos. It is like David also said again in the Psalms 1. He said, "Blessed is the man that will not join up with these scoffers and ungodly people, not connect with them, not sit in the seat with them." É como Davi também disse novamente no Salmo 1. Ele disse: bem-aventurado o varão que não toma parte com esses escarnecedores e pessoas ímpias. Não se une a elas, não se assenta na roda com elas. You know, scoffers that say the days of miracles is past. And the baptism of the Holy Spirit is just a make-believe. Vocês sabem, escarnecedores que dizem: os dias de milagres passaram. E o batismo do Espírito Santo é só fingimento. Blessed is the man that will not do that. Blessed is the man that will stand forth from such a thing. They don't want to mix those together, and you cannot mix those things together. Bem-aventurado o varão que não faz isso. Bem-aventurado o varão que permanece longe de uma coisa dessas. Eles não querem se misturar com isso. E não se pode misturar essas coisas. Blessed is the man who won't assemble himself and onto one of those things that deny the power of the Lord. Amen. Bem-aventurado o varão que não se congrega em uma dessas coisas que negam o poder do Senhor. The Bible said, "Come out from among such, for the day will come when they will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away." A Bíblia disse: sai dentre os tais, porque virá o dia em que serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Blessed is the man that will not assemble himself with these scoffers, making fun, calling the true church a bunch of fanatics. He shall be like a tree that's planted by the rivers of water. God has put him in a choice spot. Amen. Bem-aventurado o varão que não se congrega com esses escarnecedores, zombando, chamando a verdadeira igreja de bando de fanáticos. Ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Deus o colocou em um lugar escolhido. His fruit shall not wither,
He'll bring forth his leaves and fruits in the season. Watch how David worded that. Seu fruto não cairá, ele dará suas folhas e frutos dentro da estação. Observem como Davi redigiu isso. This man is blessed. He will be planted, not just set out. You know, I like see anything planted. Este varão é abençoado. Ele será plantado, não apenas colocado a esmo. Vocês sabem, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Now, Israel in Egypt was not planted, they were just set out. It wasn't their original home ground. Amen. And a man that's a Christian that rests his eternal destination upon some denominational creed, he's not in his right place. Amen. Agora Israel, no Egito, não estava plantado. Eles só estavam a esmo. Não era sua terra natal original. E um homem que é cristão, que repousa seu destino eterno sobre algum credo denominacional, ele não está em seu lugar certo.